Graça e paz, amado, maravilha do Senhor, Rei dos Reis, príncipes e princesas do Todo-Poderoso Deus, você que é escolhido, escolhida do Senhor, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro, Corra Linda de Deus. O café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ainda estamos lá no 17 explorando ele. Versículo de número 16 a 18, diz assim: mas antes eu quero te agradecer, você que compartilhou, você que deu um joinha para nós, um gostei, um likezinho, você que se inscreveu no canal, muito obrigado, você que faz comentário, pedido de oração, você que não se inscreveu, gente, corre lá, é muito fácil, clica nas letrinhas azuis, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, vai no sininho também, ok? Está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 a 18. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava nas sinagogas com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. Oh, glória, maravilha! Quanta coisa maravilhosa aqui nós aprendemos. Quanta coisa linda, linda, linda podemos aprender aqui. Primeira coisa que Paulo... você sabe que ele vem numa caminhada lá de Tessalônica, né? Depois esteve primeiro lá em Filipe, depois Tessalônica, depois ele vai para Bereia, sendo expulso de cada lugar, mas semeando o evangelho, levando a palavra, né? E aproveitando onde tinha congregações, ele ia lá nas congregações, nas sinagogas, né? Ensinar para os judeus, discutir com os religiosos, levando a palavra, o conhecimento acerca de Jesus, do Pai, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho, o amor dele, né? Falando da morte e da ressurreição de Jesus, porque ele está em terra de gentios, está na Europa, na Ásia, ele está fazendo essa parte aí da Ásia, da Europa, tá? Então, ele agora, quando esteve a última vez lá em Bereia, aconteceu que, sendo bem sucedido, o povo recebeu a palavra, mas lá os judeus, lá de Tessalônica, ficaram sabendo, 80, 90 quilômetros de distância, partem eles com a comissão para agitar, para acusar Paulo novamente, e os demais que era, né, Silas e Timóteo que estava com ele, e eles tiveram que fugir à noite. Então Paulo teve que fugir na frente, porque ele era o alvo principal, e pegou agora caminho para Atenas. Depois foi Timóteo e Silas para encontrar com ele. Mas quando Paulo chegou em Atenas, veja que os invejosos estão sempre de plantão lá nessas outras cidades. Você vê que viajam de um lado para o outro para perseguir, para levantar, amotinar, para arrumar problema, confusão, né? Paulo agora, chegando em Atenas, ele vê que a cidade é muito idólatra. Há historiadores da época que dizem que é mais fácil achar um ídolo, uma imagem lá em Atenas, do que achar um ateniense, do que achar um homem lá, para você ter uma ideia. Era demais a idolatria. Eles adoravam tudo. Todos que apareciam, quem falava que era Deus, queria adorar. O negócio deles era adorar. Eles eram muito religiosos, muito idólatras, né? Então Paulo percebe isso, e ele vai para o Areópago, que é o local de discurso, local... Primeiro porque ele foi chamado para ir para lá. E quando ele começa a conversar na praça, falar com aqueles homens acerca, quando ele entra na sinagoga, começa a ensinar sobre Jesus, né? E porque ele aproveita essa situação. Diz a Bíblia que ele vai para lá justamente, né, para esses lugares disputar com os judeus, nas sinagogas, né, com os judeus e religiosos, e também nas praças. Então, esses camaradas, eles lá viviam de novas notícias. Eles eram tão à frente da sua geração, que a notícia do dia para eles já era velha.
Parece até que está vivendo a nossa época, né? Você abre o celular, se você entra no WhatsApp, tem uma notícia nova. Se você entra no Facebook, tem outra notícia nova. Se você entra no Telegram, tem outra notícia nova, né? No Instagram, tem outra notícia nova. Onde você entrar, tem notícia. No TikTok, qualquer lugar que você for, né? No Reel, qualquer lugar que você for, tem notícia nova. Então eles queriam assim, a notícia do dia já era velha para eles. Então qualquer um que aparecesse com uma novidade, eles queriam ouvir. Foi o caso quando eles ouviram falar de que Paulo estava falando sobre religião, sobre, né, um Deus lá e tal, sobre o tal de Jesus. Aí eles se interessaram, vão lá para a Europa, que é o local onde havia um tribunal, que era numa praça pública aberta a todos. Lá julgaram causas importantíssimas, né, políticas e religiosas. Lugar que se recorria para esse grande julgamento. Então a justiça lá era bem conceituada, verdadeira, levando como aquela mulher com uma venda nos olhos, uma balança na mão. Aquilo era verdadeiro, porque eles davam atenção a todos, ou querer ouvir a todos, né? Então tinha a parte da promotoria de acusação, da defensoria, para defendê-los, né, defensoria pública. Então tinha esses direitos todos observados ali à risca. Então, vamos lá, qualquer religião tinha direito de ir lá. Então, queremos te ouvir acerca do que você está falando, ensinando aí. E ele, então, Paulo aproveita da situação para falar, para dizer para eles: vocês são religiosos, eu observei isso. E andando na cidade, vi vários templos, vários lugares de adoração, mas um me chamou a atenção, que vocês colocaram lá ao Deus desconhecido, porque vocês temem em ter um Deus que vocês não conhecem, ele se chatear com vocês, e vocês adoram ele sem conhecer. Então é esse Deus que vocês não conhecem que eu sou mensageiro dele, que eu sou profeta dele. O apóstolo Paulo aproveitou da oportunidade, né? Então, como ele diz, me fiz de tolo para ganhar os tolos e sábio para ganhar os sábios. Então ele fiz de todas as maneiras, ele usa essa oportunidade e agora apresenta o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, e apresenta para eles o seu Filho Jesus, que foi enviado à terra, que foi torturado, morto, mas que ressuscitou no terceiro dia, que eles eram testemunhas oculares. Vai falando sobre... Só que quando ele fala que haverá um dia que haverá a ressurreição de todos, onde haverá o julgamento de vivos e mortos, mas não, opa. Quer dizer, não quiseram saber, porque as escolas mais influentes, as faculdades mais influentes, uma era justamente que nós acabamos de ler aqui, que eram os epicureus. O que é isso, pastor? Eram adeptos de Epicuro, que eram um defensor do ensino de que o prazer era o fim de tudo, o mais importante, era o fim principal. Então a vida acaba aqui. Então vamos aproveitar, vamos gozar a vida, vamos curtir, vamos fazer tudo que nós temos que fazer, sentimos desejo de fazer, porque esse é o resumo da vida. Esse era o ensino lá dos epicureus, né? Agora, uma outra parte que ele também teve que debater com eles era dos estoicos. O que significa isso, pastor? Os estoicos já ensinavam acerca do orgulho pessoal, que toda a natureza, o cosmo, era Deus, tudo, mas estava dependendo do Deus que somos nós. Ensinava que cada pessoa é um Deus, que dono da razão, para controlar o universo, que são deuses também. Umas coisas muito loucas, né? É o panteísmo que hoje é pregado, né? Que tudo é Deus, a natureza é Deus, o rio é Deus, o sol é Deus. Você vai à praia, tem gente batendo palma para o sol, em vez de ele bater palma para Deus, que fez aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda, não. Ele bate palma para Deus, como que Deus como que o sol, bate palma para o sol, como que o sol é Deus. Gente, porque são adeptos, e tem gente que bate com eles porque não sabe, acha que, né? Gente, levada, é massa de manobra, levada pelos outros. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso é criatura de Deus. O sol é criatura, a lua é criatura, as estrelas é criatura, os planetas são criatura, toda a dimensão cósmica é criatura de Deus, não é Deus. Então, tirando o verdadeiro sentido de Deus, tirando
verdadeiro valor de Deus. Então Paulo agora tem que discutir com esses dois, está no discurso indo bem, mas de repente, quando fala em ressurreição, peraí, nenhum dos dois é interessado. Por que, pastor, que não interessava? Porque um achava que a vida acabava aqui, e o outro achava que era Deus. Eu vou ressuscitar para ser julgado por outro Deus? Você está entendendo? Aí esse assunto nós discutamos outra hora, né? Alguns zombavam dele e outros diziam, outra hora nós vamos discutir acerca desse assunto. Como quem diz, desfazendo, saindo para lá. Mas graças a Deus que alguns se converteram ali. E o texto, ele termina para nós, porque esse assunto vem dizer para nós aqui, no final do capítulo 17, versículo 34, todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Damíris, e com eles outros. Então, aqui fala desse homem, que a tradição diz até que Paulo depois usou ele para pastorear aquela igreja ali, que foi fundada ali, tá? Que um grupo de pessoas aceitaram. Ele fazia parte daquela corte, né, de julgamento, por isso que ele era um areopagita, né? Ele pertencia, era membro daquela corte de julgamento. Ele se converteu, um homem importante. Dessa mulher nós não sabemos nada, a tradição não fala nada sobre Damíris, devia ser alguma mulher importante, mas não fala, né? Não sabemos nada acerca dela, mas muitos outros se converteram, e isso é lindo porque a semente vai sendo plantada, gente. A coisa não para, né? Paulo aproveita a oportunidade, alguns saem para lá, debocham, não quer saber, escutamos outra hora, quer dizer, nunca mais, não queremos saber disso, porque não nos interessa, porque um representava os desejos, o outro representava o orgulho, os desejos da carne, né? Os desejos de aproveitar a vida aqui, fazer tudo o que quisesse, e o outro orgulho de achar que o eu é Deus. A minha razão é Deus. Eu não tenho que ficar preocupado com nada, porque a minha razão é Deus, e eu que vou controlo todo o universo, tudo serve a mim. Gente, e são deuses também que estão sintonizados comigo. Gente, é coisa, né? Inexplicável, terrível, difícil, né? Por isso que a palavra existe, para nos nortear, nos levar ao ensino verdadeiro, a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é a verdade. Então, nada pode ser fora de Jesus. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, Jesus é o que Paulo está anunciando. Aquele que ressuscitou, o Filho de Deus, o Deus que encarnou, que esteve no nosso meio. Esse sim deve ser adorado. Esse sim deve ser reverenciado, esse sim deve ser exaltado. E devemos falar dele. As boas novas é a história de Jesus, do nascimento até a morte e ressurreição. Presente de Deus para nós. O Cristo que padeceu, que foi rejeitado, que foi vendido por moedas de prata pelo preço de um escravo, que foi chicoteado, traído, chicoteado, julgado e condenado, sendo inocente, por causa da inveja dos homens, por causa da soberba, do orgulho, da vaidade dos religiosos, que não queriam perder a vez, como fizeram com Paulo várias vezes aqui, perseguindo-o. Mas ele está avançando, graças a Deus, porque o evangelho é para ser pregado, as boas novas, porque ele precisa alcançar todas as pessoas, para entender que todos nós estamos condenados, destituídos da glória de Deus. Nós precisamos de Jesus, o Salvador, aceitar no nosso coração, para reinar em nossa vida, destronar o nosso eu, que os estoicos acreditavam, e nos ensinar que a vida não é só prazer dessa terra, né? O que os epicureus ensinavam, não! A Bíblia diz que o mundo passa e os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vai passar os prazeres do mundo e um dia terá que dar conta. Haverá um julgamento. Esse é o evangelho que a gente tem que pregar. Então se converte a Cristo, entrega a sua vida a Ele, aquele que
foi crucificado, carregou um madeiro pesado e ainda foi crucificado por amor de nós, para nos salvar, porque todos estamos condenados, a não ser quando nós aceitamos a Cristo, aí nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento dessa vida que está recebendo esse café com Deus, que a tua palavra explicada, Deus, e a oração que fazemos agora é essa, de uma verdadeira conversão, libertação da idolatria, do pecado, do engodo que Satanás coloca. Porque essas coisas o diabo coloca, ele foi expulso do céu porque corrompeu uma parte dos anjos e foi expulso junto com ele, 1/3, foi expulso para a terra e está aí, desde lá do princípio da Grécia, porque a Grécia tem esse domínio sobre o ensino, Pai amado. Então veio da Grécia o ensino dos epicureus, esse ensino, ó Deus, dos estoicos, veio da Grécia, ensinos daquela época, da mitologia grega, meu Pai. E é um engodo, um engano que Satanás coloca para desvirtuar a tua palavra, a verdade que é Jesus. Então eu oro para que caia as escamas dos olhos, ó Deus, o entendimento se abra para a glória do teu nome. Mas eu oro também, ó Deus, pela tia Clara, Pai Zamboni. Toma nas tuas mãos, tua filha que está internada lá no hospital, em Juiz de Fora, toma nas tuas mãos, dá saúde a ela, Senhor. O Senhor pode curar, o Senhor pode, ó Deus, usar os médicos para a finalidade que é necessária, em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos a Rosaura Marques e família, a Cida Alves e família, Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, lá de Campinas, São Paulo, Alcina Lúcia, lá de Vicente Carvalho, Rio de Janeiro e família. Também, ó Deus, que pede, Senhor, a conversão da sua família, que se convertam a Ti e que a fé dela seja aumentada. Coloco nas Tuas mãos a Nelma Kumaru também, ó Deus, e família. Ó Deus amado, que pede também pelos filhos e netos, lá de Pernambuco, a sua filha, a Andressa, neta do NEM também, dá saúde a ela, meu Pai, perdendo sangue, Senhor, ó Deus, pelo nariz, até nos lábios, toma nas tuas mãos, ó Deus, repreende aquele mal no poder do nome de Jesus. A Maria das Graças Reis Gonçalves, eu oro também pela saúde dela, meu Pai. Deus, eu oro pelo Odi Gonçalves, a libertação, em nome de Jesus. Eu oro pela Eva Luiz, também Eva Luiz Moreira, ó Deus, a dona Eva, que a Rosângela pede oração, meu Pai, e a Maria do Carmo Lima, Deus amado, repreende aquele mal na vida delas, em nome de Jesus. Deus, repreende toda a insônia, dá sono às tuas filhas, dá graça a elas, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento, que o Senhor dá a verdadeira paz. Toma Rosemary, da Híbrida, da nossa igreja, zeladora lá, abençoa tua filha, dá ela também um sono tranquilo, dá a tua paz, seu coração, meu Pai. José Reis, estivemos visitando ele, a esposa também, no dia de ontem, abençoa, Senhor, toma o seu filho também, Edson, Johnny Miranda dos Reis, Deus, liberta o teu filho, dá graça a ele, em nome de Jesus. Toma Verônica também, Reis, Deus, seu esposo, sua família nas tuas mãos. Toma Samira Carvalho, lá do Carmo também, a sua família, em nome de Jesus. Toma o Gui Souza e família, lá do Carmo também. Ó Deus amado, abençoa, Senhor. Deus, ele que é natural, lá de Barra Mansa. Toma nas tuas mãos também o Ronildo Lima e família. A Mary e Letícia, do grupo de louvor que adoram o Senhor, são levitas, adoradoras, abençoa suas famílias, são lá de Porto Seguro, Bahia, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo, me ajuda aí, vamos compartilhar.